Oi pessoal, olha eu aí de novo. Dessa vez eu vim trazer uma ferramenta de organização. Você tem dificuldade em mostrar suas tarefas para o seu gestor ou mesmo se organizar no dia a dia? Então essa dica pode ser interessante para vocês. Eu vou falar de uma ferramenta chamada Trello. Eu sei que cada um tem a sua forma de se organizar, principalmente quando a questão é trabalho, é uma questão muito particular, né? Alguns usam agenda, outros usam post-it, outras ferramentas mais, de repente uma planilha no Excel. O Trello foi uma ferramenta que ajudou muito o departamento de marketing, porque nós somos um departamento que temos muitos projetos simultâneos acontecendo. Então, eu preciso não só organizar esses projetos de uma maneira que eu consiga entender aonde ele vai começar e aonde ele vai terminar, como eu preciso também deixar a par na minha gestora sobre esses projetos. Então, é fundamental que eu consiga não só me organizar, mas também ter a melhor forma de apresentar isso. Ela organiza os projetos por quadros. Então, você tem um quadro sobre uma atividade sua que tem várias etapas, você consegue descrever ele lá e você consegue também compartilhar isso com uma equipe. Você consegue montar uma equipe, você consegue só deixar pessoas para acompanhar e não exatamente interagir dentro do teu projeto. O Trello é um aplicativo freemium, ou seja, ele parte de um ponto gratuito e ele tem outros complementos, outros módulos que você paga. Mas só a questão gratuita dele já é excelente para as questões de organização, né? A gente tem tudo o que a gente precisa para desempenhar um bom trabalho dentro do Trello e também compartilhar ou mostrar isso para toda a nossa equipe. Se interessou? Então vamos lá conferir a ferramenta. Então é isso, gente. Esse aqui é o site do Trello. Vocês podem acessar digitando trello.com. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma conta. Então a gente vai se cadastrar dentro do Trello. Clicando aqui em cadastrar-se. E aqui é interessante vocês utilizarem o e-mail do Grupo Meta. Por quê? O Trello envia sempre notificações a respeito das movimentações dentro do Trello. Então, é uma forma da gente se manter atualizado sem ficar precisando entrar toda hora na plataforma. Eu não vou colocar o meu e-mail aqui porque eu já tenho uma conta com o e-mail da Meta para o meu Trello. Então, como eu quero ver o processo desde o começo, eu vou colocar um e-mail particular. Ele pede aqui o nome correto, uma senha. Então essa é a tela de boas-vindas do Trello. Vamos começar só para a gente ver como é que funciona a ferramenta. Eu vou seguir o que ele está pedindo aqui para a gente ter start. Ele está pedindo para eu criar o nome de um quadro. Eu vou criar um quadro chamado Marketing. Vou continuar. Aqui ele já está dando a estrutura do quadro. Então as dicas que ele está me passando aqui é 3 fases de projeto, né? Sendo que uma delas é coisas para fazer, em andamento e concluído. Vocês conseguem perceber aqui que aqui tem um padrão de fluxo? Então, eu começo aqui no coisas para fazer, vou para andamento a partir do momento que eu dou um start no processo, finalizando ele vai para concluído. Vamos, né? Vamos na dele, vai, vamos seguir esse mesmo processo. Tá, aqui ele está pedindo para eu cadastrar a primeira tarefa de um desses processos aqui, né? No caso, é coisas para fazer. Eu vou colocar aqui como gravação de vídeo. É isso que eu estou fazendo agora. Então, é minha primeira tarefa de coisas para fazer. Aqui são algumas descrições dessa tarefa que eu acabei de colocar. Mas eu vou pular isso porque eu quero mostrar isso de uma maneira um pouco mais completa na hora que a gente for esmiuçar o Trello aí por dentro. Vou continuar. Legal, então ele já começa com essa tela aqui. Tá aparecendo essa informação, confirme seu e-mail nos próximos 14 dias, é porque a gente criou a conta, mas não validou o e-mail. Ele manda um e-mail para a conta cadastrada para a gente ativar o Trello. Eu vou continuar só pela questão da demonstração, mas depois é interessante você dar uma olhada lá na sua caixa de entrada e validar a sua assinatura. Então vamos conhecer um pouco desse espaço aqui do Trello. A gente entrou no quadro, é a primeira coisa que ele faz, mas vamos dar uma olhada assim, item por item dessa janela. Eu vou começar por aqui, é a tela de início, onde você tem quadros. Então os quadros que você tem criado vão aparecer aqui, né? No caso a gente já tem o marketing, ele é o único que vai aparecer, o visualizado recentemente, né? Como só tem um, só vai aparecer esse. E essa estrelinha aqui que a gente tem como marcar é uma espécie de um favorito, sabe? De um quadro. Quando você cria vários quadros, ele vai aparecer aqui.
Modelos, essa é uma área nova, é uma área que eu tô achando super legal, tá dando vários insights bacanas para outros quadros que a gente está fazendo, e você consegue selecionar ele por departamento, vai, sei lá, RH e operações, por exemplo. A gente tem algumas sugestões de quadros que a gente pode dar uma fuçada e ver se encaixa dentro da nossa rotina de trabalho. Eu aconselho fortemente que vocês depois deem uma fuçada, olhem bastante todos esses layouts que a gente tem aqui e veja se de repente já não tem algo pronto que se encaixa perfeitamente na necessidade de vocês. Vou voltar aqui para quadros. Aqui em início vai ficar zerado, mas aqui vai aparecer todas as atividades que você tiver envolvido. De repente um quadro onde você teve alguma atualização, ela vai estar aqui. Então vai fazer uma espécie de um update de tudo que está acontecendo. Times, aqui logo embaixo, você tem que criar um time. Então eu posso definir os times que eu estou formando, né? Então no caso de um departamento, eu vou usar como exemplo o próprio departamento de marketing. Vou dar um nome para o nosso time que vai ser marqueteiros. Aí eu escolho o tipo de time, ele é um time de marketing. Se não tiver aqui o seu departamento, deixa o outro. Isso aqui não é importante, é só uma questão de definição, mas não interfere em nada dentro do Trello. Aqui eu coloco a descrição do time, porque você pode inclusive formar time com outros departamentos. Então eu vou deixar aqui estabelecido que é toda a galera de MKT. E vamos continuar. No caso, quando você passa para essa etapa, você inserir os e-mails das pessoas que fazem parte desse time. Eu não vou colocar, porque mais uma vez é só para teste, então eu vou pular. Eu coloco que farei isso mais tarde. E aí ele vem para essa tela, que é a tela de times, que você também pode acessar aqui nesse maisinho. Você clica aqui e pede para criar time. Dá na mesma também. Aqui você consegue enxergar os quadros desse time. Você vê quem são os membros, como eu não adicionei, ele está pedindo para adicionar. Tem algumas coisas aqui de configuração, mas isso também não é tão importante nessa etapa, porque são coisas que eu consigo definir também dentro dos quadros, então tranquilo. E o Business Class, que é para a versão paga, né? Como eu disse anteriormente, o Trello é um freemium, então você tem a opção paga dele, que ele tem mais recursos. Mas, gente, mais uma vez, a versão gratuita dele já tem muita coisa para a gente poder trabalhar e organizar as nossas tarefas. Eu vou clicar em quadros e eu vou voltar aqui no quadro que eu criei, que é marketing. Eu vou mostrar um pouco essa área, começando aqui, ó, é o nome do quadro, mas se eu der um clique em cima dele, ele possibilita que eu mude, então não é um dado fixo. Essa estrelinha é aquela questão dos favoritos. Então, se eu tiver muitos quadros criados e eu quiser evidenciar mais um do que outros, eu vou clicar na estrela, então ele vai estar sempre aparecendo entre os primeiros lá. Aqui está escrito pessoal, mas é um botão onde eu posso mudar. Nesse caso, eu criei um time lá no começo. Eu posso definir que esse é um quadro de time. E de fato vai ser. Eu coloquei como marketing, mas poderia ser outro departamento. Poderia, sei lá, ser seleção, ou comercial, ou administração. E eu vou adicionar, clicando aqui. Aqui eu posso fazer uma outra modificação que é o seguinte. Ele já está definido para time, mas eu posso deixar ele particular. Quer dizer, se outras pessoas têm acesso a esse quadro, que não são no meu time, elas vão poder ver, mas elas não vão poder modificar de forma alguma. Isso é só o time que pode fazer. É só mudar ele de time para particular. Pronto. Organização, mais uma vez, é no caso da versão paga do Trello. E o público, porque eu posso deixar esse projeto visível para qualquer pessoa. Basta elas terem essa URL aqui. Então, consigo deixar ela pública. O que não é muito interessante, né? Uma vez que são projetos, coisas internas. Então, isso vai estar sempre então, dentro desses dois escopos, ou particular ou time. Aqui é para eu ver algumas coisas relacionadas ao meu perfil. Tem aqui já, inclusive, um atalho para edição de perfil. Então, eu posso colocar mais informações e trocar essa questão aqui das minhas iniciais e utilizar uma foto. É bem mais interessante, principalmente quando você está em equipe, tá, gente? Eu recomendo até fazer essa troca. E aqui do lado a gente tem o convidar. Então, convidar eu posso
chamar mais pessoas para dentro desse quadro que não são necessariamente aqui dentro do meu time, né, dos 3 marqueteiros. Eu faço isso via e-mail, ou eu posso criar um link e mandar esse link por e-mail para outra pessoa e enviar o convite por aqui. Aqui em cima, então, eu acho que eu já mostrei alguma coisa. Eu posso criar mais um quadro, mas eu não vou fazer isso agora porque eu já estou vendo um quadro aqui. Eu posso criar esse time, ou eu posso criar esse time do business, né? Mas essa questão é mais para a versão paga. Aqui nesse ícone, então, eu tenho mais informações, que são informações do Trello, né? Então, alguma coisa de aplicativos, o blog deles de informação, a política de privacidade e outras coisas. Assim, a gente quase não mexe nisso aqui. E esse sininho aqui são de notificações. Então, tudo que acontece também vem para esse push-up aqui desse sininho. Aqui, então, você tem as questões de perfil, né? Então, você pode fazer algumas modificações, o logout. Eu vou aqui para mostrar menu. Clicando aqui, então eu tenho informações de quem criou o quadro e para que ele serve. Aqui, como eu não coloquei nada, eu vou até colocar agora como projetos. Para também mostrar quem são os membros, os comentários dentro dos cartões, alteração de permissão, né? Porque eu posso ser um administrador, no caso eu já sou automaticamente porque fui eu que eu criei, mas eu posso passar essa administração para outros membros também. Vou voltar aqui. Eu posso alterar a tela de fundo, então tem uma opção de personalizar. E aí eu tenho algumas imagens que eu consigo colocar para mexer na questão de design do quadro. Vou deixar essa daqui, então. Eu volto. Pesquisar em cartões, então eu posso pesquisar os cartões que eu já tenho cadastrado aqui, de repente se forem muitos eu já vou direto aqui na palavra-chave. Embaixo eu tenho as etiquetas, essas etiquetas elas servem só para eu determinar algumas coisas que eu preciso em algum cartão. Por exemplo, ele é urgente, então eu vou definir que etiqueta vermelha, tudo que é etiqueta vermelha vai ser urgente. Vocês vão ver que aqui não consigo mexer, mas quando eu estiver mexendo no cartão vai ser possível fazer essa alteração. Os stickers, que são só uma forma de você ilustrar um pouco os cards que você tem aqui. Então, eu consigo mover ele para cá e deixar. De repente, se for uma atividade concluída, a gente pode colocar o check. Se tipo, foi uma atividade que foi negada, a gente coloca o dedinho para baixo e por aí vai. Clicando em mais, ele te dá mais algumas opções. Então, a gente está vendo aqui as etiquetas mais uma vez. Aqui eu posso definir o que elas são. Então, eu posso deixar tipo, as verdes são atividades livres. Elas demandam atenção. As laranjas, semi-prioridades. As vermelhas são, sei lá, atenção não, prioridade. Roxas, em 6, standby. As azuis, atividades recorrentes. Beleza. E aí eu consigo editar todas as etiquetas. Eu posso até criar mais com outras cores, de acordo com as minhas necessidades aqui. Beleza? Aqui embaixo também coleções. A gente tem um outro item que faz parte da versão paga do Trello, então a gente não consegue mexer aqui. Os itens arquivados, então tudo que eu tiver aqui, a princípio eu não deleto elas de uma vez, né? Eu não consigo excluir. Eu consigo arquivar e depois de arquivar eu consigo excluir, né? É só uma maneira da gente manter o histórico das coisas que a gente faz aqui dentro do Trello. Configurações de e-mail para o quadro. Então esse quadro ele tem um endereço de e-mail e você pode configurar para receber os e-mails desse quadro, então ele vai chegar dessa forma. Isso é legal que você consegue também criar regras dentro do Outlook ou outro leitor de e-mails que você tem para poder deixar isso sempre organizado. Saindo daqui,
O botão seguir ele serve para mostrar para você quando aconteceu alguma alteração do quadro. Então, toda vez que você estiver seguindo, ele vai te notificar ou dentro do Trello ou te mandando um e-mail dizendo que houve alguma alteração. E isso não precisa ser dentro de um quadro que você está inserido. Você pode entrar em um quadro e pedir para seguir aquele quadro porque você quer ficar por dentro daquelas tarefas. No copiar quadro, você pode copiar esse quadro como o projeto inicial. Vai que é um projeto que é muito parecido com as coisas que você colocou dentro desse quadro. Então, você pode usar ele como ponto de partida. Então, dá para ganhar bastante tempo com isso. O imprimir e exportar, que ele vai gerar um arquivo que você pode ou imprimir ou, se não, encaminhar para alguém via e-mail, mesmo que a pessoa não tenha o Trello, você quer só mostrar o acompanhamento dos projetos para ela, você pode fazer isso através desse botão aqui. E o fechar quadro. Aqui você só tome cuidado que se vocês fecharem quadro, ele some de vez. Não tem como eu trazer ele de volta. Agora vamos ver como é que ele funciona as atividades dentro do quadro. Então a gente já tem essa aqui que é coisas para fazer. Eu vou começar com ela de exemplo. Então, na gravação de vídeo, dentro desse card. Beleza, vai aparecer essa tela. Aqui tem algumas informações básicas aqui. A primeira coisa que eu faço aqui é definir a descrição desse card. Então, eu sempre coloco do que se trata e para que ele serve. Então, eu coloco gravação de vídeo para o Meta Conecta. Salvo. Eu consigo editar também quantas vezes eu quiser, sem problema. Aqui do lado eu tenho membros, então eu posso adicionar quantas pessoas forem necessárias para executar essa tarefa nesse card. Ou simplesmente só colocar elas para acompanhar esse card junto comigo, não que elas vão fazer alguma ação dentro dele. Eu tenho aqui etiquetas, então eu posso definir a prioridade. Lembra que a gente colocou lá as definições de cada uma? Eu posso editá-las aqui, inclusive. Vamos dizer que isso aqui ela é uma prioridade. Então, ó, você está vendo que ela já está com um selinho de prioridade aqui. Vou fechar. Checklist. Isso aqui é muito legal dentro desses cards. Por quê? Vamos lá. Eu vou adicionar. Vocês vão ver que ele vai criar aqui um processo de etapas. Eu vou colocar no checklist qual que é a primeira etapa. Fazer gravar, editar, publicar, compartilhar. Então, eu já coloquei as minhas tarefas aqui. Eu já fiz o roteiro, eu já gravei, eu já editei, e aí vocês estão vendo aqui no checklist que ele já está mostrando a porcentagem de conclusão. Eu já publiquei e eu já compartilhei. Opa, então isso é uma atividade que ela está 100% concluída. Eu posso também complementar com algumas informações. Olha, não tive problemas algum, estou com problema com a atividade gravar, por exemplo. E assim, quem está acompanhando esse quadro sabe tudo que eu estou passando nele. Voltando aqui, data de entrega, eu posso definir uma data e é bacana isso porque a ferramenta vai me mostrar que eu estou com prazo para vencer ou que o meu prazo já venceu, então eu consigo acompanhar isso. Vamos dizer que eu tenho que entregar isso aqui na sexta-feira, dia 24. Tem que entregar até as 8 horas. A data de entrega, ele já apareceu aqui. Eu posso mudar se for o caso, eu posso prolongar esse prazo para entrega. Eu posso colocar anexos dentro desse projeto. Então, se é um roteiro que eu acabei de colocar aqui, eu posso procurar esse roteiro dentro do meu computador, adicionar ele aqui, e todo mundo que tiver acesso a esse card vai também ter acesso a esse arquivo. Eu posso também adicionar uma capa. Essa capa é só questão estética. Às vezes é importante se você quiser separar um card do outro. Quando eu for mostrar o nosso Trello, o Trello oficial do marketing, vocês vão ver como isso ajuda a gente. Mas eu vou selecionar um aqui qualquer.
Talvez não tenha sido a melhor opção, porque ele ficou muito alto, mas dá para você tentar utilizar imagens mais certas com esse formato para ficar de uma maneira ilustrativa um pouco melhor. Esses obter power-ups são alguns plugins que o Trello ele possui. Assim, tem muita coisa interessante, mas é aquele negócio, é questão de fuçar e ver quais que interessam para vocês. Tem alguns prontos já, tem alguns que são pagos, alguns que não são, mas é interessante vocês darem uma olhada depois com calma em todos esses plugins que ele tem aqui dentro desses power-ups. Um pouco mais para baixo em ações, eu posso clicar aqui para mover. Então, se eu tiver algum outro quadro onde esse cartão se encaixa melhor, eu posso fazer isso simplesmente por aqui. Eu vou só selecionar aqui, como nós não temos outro quadro criado, ele não vai aparecer aqui. Eu posso copiar também esse cartão e utilizar ele em outro quadro, mantendo ele aqui. Eu posso definir ele como um modelo. Então, se eu for criar um card e quiser usar os mesmos moldes que esse, ele já está definido como um modelo. Eu vou deixar esse modelo desligado, não há necessidade. O seguir, então eu consigo acompanhar tudo que está acontecendo nesse card. O arquivar, que ele não vai excluir, mas ele a princípio ele vai só deixar dentro de um arquivo para eu entender o que eu vou fazer com ele. Eu posso voltar clicando aqui e enviando para o quadro. E eu posso compartilhar, que ele vai gerar uma URL que eu posso mandar por e-mail para outra pessoa também que faz parte do projeto. Então é isso. Eu vou fechar aqui agora. Então tá certo, o card está aqui, ele já está definido. Se eu quiser criar então outro card para esse conjunto de tarefas, é só clicar aqui. Eu vou definir um nome para ele e vou fazer o mesmo processo, tá? Eu não vou criar aqui no caso. Como a gente já começou a fazer, eu posso colocar isso nessa coluna de andamentos. A partir do momento que ele foi concluído, eu jogo ele para essa coluna. Ou se não for precisar manter o histórico dele, eu vou lá e deleto. Então, esse é o uso bem básico do Trello. Eu vou mostrar agora como é o Trello do marketing, até para vocês terem uma noção de como a gente utiliza no dia a dia. Então tá, esse aqui é o meu Trello pessoal, é onde eu tenho os meus quadros com a minha equipe e alguns outros que eu preciso para desempenhar algumas atividades aqui dentro do grupo. Nos meus times eu tenho a Contém, que é a nossa agência de publicidade, marketing, que é a minha equipe, e vídeo, que é onde eu divido essa atividade com outras pessoas, não só com o time de marketing. Vamos olhar primeiro o quadro de atividades de marketing. Então aqui vocês conseguem perceber a diferença de quadros, né? Aquele quadro, a proposta daquele quadro e a proposta desse aqui são completamente diferentes. E eu acho que aí também vai estar um pouco pulo do gato para cada departamento. É se enxergar dentro do Trello e ver como é que vocês podem usar, porque ele é tão versátil que não existe um jeito certo de usar. Por exemplo, esse é o nosso jeito, mas o seu jeito pode ser totalmente diferente do meu e não vai estar errado. Aqui o que a gente faz é o seguinte, a gente tem um painel de ideias, onde a gente cadastra todas as ideias. Talvez esse seja o nosso coisas a fazer. Então tudo que a gente acha que tem potencial para ir para frente, a gente joga aqui. Aqui a gente separa por equipe. Então eu tenho o Luke, eu tenho a Gabi e tenho o meu quadro de atividades. E aqui a gente vai lançando todos eles. Então eu consigo ver o que o Luke está fazendo, eu consigo ver o que a Gabi está fazendo e eles também conseguem ver o que eu estou fazendo. A partir do momento que a gente tem um card aqui e esse card foi finalizado, ele passa para finalizadas. E dessa forma, a nossa gestora pode ver tudo que já foi feito e tudo que ainda tem para fazer também. Eu vou pegar um quadro meu só como exemplo para a gente entender como funciona essa sinergia entre a equipe e as atividades. Eu vou pegar podcast sobre retomada. Aqui eu já concluí algumas etapas de um programa que a gente gravou para o Meta News. Ele está nessa fase, já agendou a gravação já aconteceu, ele ainda precisa ser editado, tem que ser preparado o post e a publicação. A publicação e o preparo do post
necessariamente não precisa ser uma tarefa minha. Eu posso encaminhar isso tanto para o Luke quanto para a Gabi. E eles dois vão encaixar isso dentro de um card para eles, que é o caso da Gabi, que ela tem aqui nas suas atividades um meta newsletter. Então, toda vez que disparar um meta news, ela também tem que disparar junto uma newsletter para quem acompanha a gente. Isso, inclusive, é um trabalho contínuo. A mesma coisa para o Luke. Quando a gente fala num podcast, ele precisa desenvolver os roteiros. Então, ele vai deixar aqui a criação desses roteiros e, à medida que ele for fazendo, ele vai lançando aqui. Isso é para vocês entenderem só um pouco como funciona. Eu vou mostrar aqui um outro quadro que é uma situação diferente, que são os jobs da agência. Esse é um quadro que eu tenho com a nossa agência de publicidade. Então, à medida que a gente for necessitando de alguma coisa, a gente vai lançando aqui. E à medida que eles forem finalizando, eles vão jogando para cá. Então, essa é uma forma bem mais simples de utilizar o Trello. Mas, a princípio, uma dica que eu acho que é fundamental para que esse sistema funcione é que, do mesmo jeito que a gente levanta, abre o Outlook e olha todos os e-mails, o Trello também precisa ser visto todos os dias. Você tem que abrir o Trello, verificar todas as atividades, fazer um update dessas atividades também. E se você não fizer isso, não adianta. Não tem como uma ferramenta como essa se gerenciar se ela não estiver sendo alimentada da maneira correta. E eu acho que essa é a grande chave para o sucesso de utilização do Trello. Então é isso, gente. Essa foi a ferramenta. Eu só me atentei às questões gratuitas do aplicativo, então ele tem muito mais coisa para ser utilizada. Existem vários vídeos também no YouTube mostrando como a gente pode usar essa ferramenta. É questão da gente identificar quais são as nossas necessidades, onde é que a gente consegue encaixar essas ferramentas, né, essas funcionalidades do Trello, e a gente tentar aplicar isso no nosso dia a dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm outras ferramentas, de repente, que vocês querem compartilhar, igual o Trello, também fiquem à vontade, esse é um canal aberto, vocês podem, inclusive, utilizar eles para mostrar esse aplicativo, e a equipe de marketing vai estar dando suporte para vocês. Então é isso, muito obrigado, se cuidem e até a próxima.